Vamos começar então. Para você de casa, que está aí nos assistindo ao vivo, prazer enorme fazer parte da tua vida, estar aí presente na sua casa. Espero que o senhor esteja, ou a senhora esteja muito bem sentadinho, né, com um ambiente tranquilo de estudo, não com o notebook no colo assistindo novela. Então, faça esse ambiente, faça do teu quarto, da tua sala, da tua casa, enfim, um ambiente de sala de aula, para ter a finalidade, certo? E pessoal de casa mesmo, pessoal de Cascavel aí, Toledo, pessoal que está vindo, né, de Catanduvas também, eu creio que não conseguiu chegar, porque deve ter chovido uns 500 milímetros nos últimos 30 minutos, também espero que tenha uma boa aula online, tá? Essa turma aqui presencial, só tenho a agradecer a vocês, a cada um pessoalmente, né, engrandece a aula. E vamos dar continuidade então à segunda aula de licitação, né? A aula que vai falar um pouquinho mais das modalidades. Então, só para reprisar, nós dividimos em 3 aulas o assunto licitação e contratos. Primeira aula, uma noção geral de modalidades, noção geralzona de modalidades, uma noção de tipo, tem que saber, já tem que entrar agora sabendo que tipo não é modalidade, vice-versa, já está louco de bom. Nós já estudamos a tabelinha, o que difere uma concorrência de um convite, por exemplo, e estudamos as 2 formas, né, ou 3 formas de contratação direta, que é a INEX e a dispensa, tá certo? E eu deixei para aprofundar o assunto da modalidade, o que é um pregão, o que é um leilão, qual é o prazo do edital da concorrência, então aprofundar o estudo da licitação em si no dia de hoje. E, obviamente, eu vou aproveitar o tempinho para entrar e tentar passar uma noção geral de 2 assuntos que vem caindo em prova, que é sistema de registro de preço, lá no artigo 15 da nossa lei, e fora da lei de licitação, aqueles privilégios, digamos assim, que as microempresas e a empresa de pequeno porte, as ME e as EPPs, tem nas contratações públicas, tá? Então, são 2 assuntos que volta e meia caem em prova e eu quero deixar um conhecimento para ti aí, tá certo? Então, hoje, basicamente, nós iremos trabalhar as 6 modalidades, as 5 dentro da lei geral, concorrência, convite, tomada de preço, concurso e leilão e o pregão, tá? E nós não vamos trabalhar a consulta. Então, consulta eu só quero que tu saiba que existe, mas, como o nosso foco não é agência reguladora, não precisa entrar em detalhes da consulta, tá bom? Então, entramos no primeiro assunto, primeira modalidade chama-se concorrência. Concorrência. Essa é a mãe de todas, tá? Essa é a mais completa, a mais complexa das modalidades. A primeira coisa que tu vai escrever é exatamente isso, tá? É a mais completa, a mais demorada, né, a mais complexa das modalidades. E modalidade é um procedimento. Se tu fala assim, não, a licitação vai ser feita via concorrência, nós entregamos o nome daquele procedimento de concorrência. Então, para tu ter uma licitação completa, tu tem que ter um procedimento, e aí vamos dar o nome de concorrência, mais um tipo, que é o critério de avaliação. Então, eu tenho um procedimento mais o critério de avaliação. Menor preço, maior lance, técnica e preço, enfim. Então, a concorrência é o procedimento mais completo, tá? É a mais completa de todas. Tanto é que a concorrência ela vai ser utilizada como regra naquelas licitações internacionais. Depois eu vou colocar aqui a questão da aplicação, tá? Então, é a mais completa de todas as modalidades. Fases, tá? Vamos começar aqui com fases. Todo e qualquer procedimento vai ter pelo menos 2 fases. Não precisa copiar aqui, eu só quero te orientar. Basicamente vai ter isso aqui, ó, tá? O procedimento licitatório vai ter sempre, basicamente, 2 fases. A primeira fase, em regra, sempre vai ser aquela fase para analisar a documentação, que é a fase da habilitação. E a segunda fase nós vamos analisar o preço, tá? Que
basicamente é isso. Eu vou analisar a documentação da empresa, aqueles que passarem vai para a segunda fase, que é preço, tá? A concorrência, em regra, ela é assim. 2 fases, habilitação, preço, tá certo? Então, a primeira coisa. E tá caindo, não sei porquê, acho que, eu sei porquê. Porque existe uma coisa chamada regime diferenciado de contratação, o RDC. Alguém já ouviu falar? Essa porcaria foi criada em 2011, o RDC. E lá no RDC, eles inverteram a fase. Então, na concorrência, a regra é análise da documentação, análise dos preços. No pregão, a lei do pregão já inverteu naturalmente a fase. Ou seja, no pregão, eu vou primeiro ver o preço e só vou perder tempo analisando documentação de quem ganhou. Então, é uma forma de celeridade, tá? E lá no RDC, eles pegaram o procedimento de concorrência e inverteram automaticamente. Então, o que acontece? No que tange a fases da concorrência, tu pode colocar tranquilamente assim, ó, fase de habilitação e fase de preço, tá? A habilitação, preço, primeira e segunda fase, tá? Primeiro eu vou ver a habilitação, segundo eu vou ver a questão do preço. Análise do documento, análise da menor proposta, tá? Ou da melhor proposta. Essa é uma situação de regra. E eu quero que tu coloque assim, ó, exceção, tá? Esta é a regra. Eu tenho 2 fases, primeiro preço, primeiro documento, habilitação, depois preço, tá? Então, essa é a regra. Eu tenho que trabalhar com a tal da exceção, meu Deus do céu. E aí você vem para cá. Na modalidade, na licitação típica própria de publicidade, e quando tu vai utilizar a concorrência para a concessão de serviço público, tá? Tu vai fazer isso aqui, ó. Ó, eu posso inverter essas fases, porque a regra é isso aqui, a regra é clara, como dizia Arnaldo César Coelho. Primeiro, na concorrência, eu analiso o documento, segundo, eu analiso o preço. E depois, eu posso inverter isso, Franco? Pode inverter. Ou devo inverter, a depender do objeto. Se o objeto da licitação for a licitação de publicidade, com a lei própria de publicidade, eu devo inverter, tá? Eu preciso inverter, é como se fosse o RDC. E aqui eu posso, tá? Pode inverter. Então, eles estão exigindo muito mais que a Lei 8666, porque isso entra basicamente na parte geral da licitação, né? Então, por favor, o que deve e pode, para tu lembrar no dia e não deixar voando no caderno aí. Ó, inversão das fases. Inversão das fases, tá? Ou seja, quando estou dentro da concorrência para a publicidade, eu devo inverter. É basicamente igual o RDC, tá? Por favor, coloca entre guampinha e coloca um parágrafo separando, porque RDC é uma coisa, lei de licitação para publicidade é outra. Mas é basicamente igual, tá? Há uma inversão obrigatória de fase. Ficou claro? Concorrência, então, é a fase mais completa, é a modalidade mais complexa, é a mais longa, vocês vão perceber comigo, né? Provavelmente vai ser a mais longa. E há, então, essa podendo ou devendo haver essa inversão de fase. Aqui, ó, eu sempre vou trabalhar com ampla competição, ampla concorrência. Por quê? Porque eu sempre vou analisar a documentação de todos. Eu não tenho uma lista pré-formatada, que é o que difere a concorrência da tomada de preço e do convite. A concorrência e a tomada de preço, a principal diferença é essa. Claro que além dos valores, né, daquela velha tabelinha, a concorrência é livre competição. E na tomada de preço só vai participar quem está previamente cadastrado, uma lista fechada.
Tá? Então, se quiser colocar como uma característica da concorrência, ampla competição ou ampla concorrência, sei lá como tu queira chamar. Beleza? Renatão, tranquilo? Vamos que vamos então. Comissão. A comissão. A comissão é formada por 3 servidores, mínimo de 3 servidores. 3 servidores, e tem que tomar um cuidado aqui, ó, porque nem sempre esses servidores são efetivos, tá? Mínimo de 3 servidores com no mínimo 2 efetivos. Mínimo 2 efetivos. Em regra, eu uso isso. Uma comissão de concorrência tem que ter 3 servidores. Provavelmente vai ser um cargo CC, um nomeado para chefiar a comissão, e mais 2 servidores também, só que esses obrigatoriamente serão concursados, tá? Todos os membros da concorrência, da comissão de licitação concorrência deverão ser concursados, certo ou errado? Errado. Um deles, provavelmente o chefe, pode ser um CC, um cargo em comissão, tá? Então, mínimo de 3 servidores e dos 3, pelo menos 2 precisam ser efetivos. Beleza? Então, vamos que vamos. Outro detalhe. Aplicação. Então, onde eu vou aplicar a tal da concorrência? Onde eu vou aplicar a concorrência? Basicamente é aqui, ó. Lembra daquela tabela? Acima de tantos milhões, concorrência obrigatoriamente. Acima de tantos mil, concorrência obrigatoriamente. Ou seja, licitações para obras mais de 1,5 milhões. Obrigatoriamente eu preciso usar a concorrência. Se eu vou licitar, o objeto é obra acima de 1,5 mi, eu preciso de concorrência. E no que tange a serviços, qual é o valor? Serviços ou demais compras, mais de 650 mil mango, tá? Então, obrigatoriamente eu preciso para obras ou serviços de engenharia acima de 1,5 milhão, obrigatoriamente concorrência. E aqui, obrigatoriamente, serviços ou demais compras acima de 650 mil, tá? Outra, para concessão, cuida que eu não vou escrever permissão aqui, tá? Para concessão apenas. Eles vão querer trabalhar contigo aquele velho binômio, concessão e permissão de serviço público. É necessário fazer licitação? Sim ou não? Sim. Na concorrência, ela é obrigatória apenas na concessão. A permissão de serviço público é necessária a licitação em qualquer modalidade. Na concessão de serviço público, obrigatoriamente eu preciso de licitação, modalidade, concorrência, tá? Concessão de serviço público, preciso obrigatoriamente concorrência. E para permissão eu preciso de licitação em qualquer modalidade, tá? Direito real de uso, né? Isso aqui é para bens reais. E também quando eu vou fazer tanto concessão de serviço público ou concessão com direito real de uso, tá ok? Basicamente é concessão, tanto de um quanto de outro. E para as licitações internacionais, vamos deixar por último aqui, compra ou venda de bens imóveis, tá? Compra ou venda de bens imóveis. Ah, mas e o leilão? Calma, o leilão também pode ser usado, tá? Só que não em todos os valores, então tem que tomar cuidado. Bens
compra ou venda de bens imóveis. Hoje também utiliza essa concorrência. O leilão ele está restrito para isso. Em algumas situações eu vou utilizar o leilão. Nós vamos ver isso aí. Em regra, eu vou utilizar a licitação concorrência para estes objetos aqui, tá? E aquela velha licitação international, tá? Licitação, olha que nome feio, internacional, tá certo? Que combina com o dia de hoje, inclusive, internacional. Regra. E coloca em destaque isso aqui. Nas licitações internacionais, deverá ser utilizado exclusivamente a modalidade de concorrência. Certo ou errado? Errado, porque ela é possível, mas ela é regra. Eu posso utilizar a tomada de preço e eu posso utilizar o convite em determinadas situações. Tá? Então, eu creio que a principal informação do conteúdo até agora passado é a questão da aplicação, né? Onde eu vou utilizar a concorrência? Aqui, aqui e aqui. E nas licitações internacionais, tá? OBS, anota uma OBS aí. OBS do tamanho do Rio Grande. Licitações de concorrência, vamos colocar aqui. Audiência pública. Sempre quando ultrapassar 150 milhões. 150 milhões, tá? Obra ou serviço com mais de 150 milhões, eu preciso, antes de abrir a concorrência, eu preciso fazer uma audiência pública até 15 dias antes da abertura da sessão, tá? 15 dias antes da abertura da sessão. Até 15 dias antes da abertura da sessão. Quando isso, Franco? Quando obrigatoriamente eu estiver licitando via concorrência um objeto que vai ultrapassar os 150 milhões de reais, tá? Posso ter uma licitação com preço em dólar, euro, guarani paraguaio? Sim ou não? Não. A licitação, por mais que eu tenha participantes, licitantes internacionais, eu preciso ter o objeto lastreado em real, tá? Nos pila gaúcho ou no real brasileiro. Beleza? Daqui a pouco vem a pergunta lá. Como assim pila gaúcho? Que moeda é essa que eu não estou sabendo? Milhões. Mi não é de Michele, é de milhões. Obras ou serviços de mais de 150 milhões. Edital. Informação importante aqui. Edital. Tô tocando, hein? Qualquer coisa dá um grito aí. Edital. Nós temos 2 prazos para edital, tem que tomar cuidado. Muito cuidado, tá? Mínimo de 45 dias, mínimo de 30 dias. Edital, tem que tomar cuidado porque a tomada de preço e a concorrência tem 2 prazos de edital, tá? Quando que o prazo mínimo de edital é 45 dias? Aí tu vai precisar lembrar dos tipos de licitação. Porque obrigatoriamente eu tenho que ter um procedimento, ou seja, eu tenho que ter uma modalidade e um tipo.
tá? Nesse caso, quando eu estou falando de tipo, técnica e preço, ou melhor, técnica, o prazo mínimo do edital é 45 dias. Quando que eu vou utilizar o 45 dias? Melhor técnica ou técnica mais preço, tá? Isso aqui ficou igual a minha cara aqui, irmão. Vou apagar aqui de novo. Agora sim, tá certo? Quando que eu vou utilizar o edital de 45 dias? Mínimo. Pode ter um edital de 60 dias? Claro que sim. Se eu abro uma concorrência com melhor técnica ou técnica e preço, qual é o prazo mínimo que eu tenho que ter no edital? 45 dias. Se eu abro uma concorrência com maior lance ou menor preço, o prazo é mínimo 30 dias. Maior lance ou menor preço. Tá bueno? Ou mais ou menos? Essas informações tu retira, obviamente, lá na lei de licitação, né? Só estou afinando ela para ti. E para definir qual é a parte mais importante, saber quando que eu vou necessariamente utilizar uma concorrência, a aplicação e a questão do edital, tá? São questões fundamentais aí que tu tem que saber. E não são outras mudanças, não são outros meios, não são os tipos de não forma. Maior lance ou menor prazo, qual que é o prazo? Daqui a pouquinho nós vamos definir. Mas uma coisa é certa, eu só tenho 2 tipos de prazo na concorrência e na tomada de preço. Tá bueno? Então, anota mais a última observação. Inclusive, essa observação vai servir para a última aula que vai ser amanhã ou quarta-feira. Anota aí. Toda e qualquer licitação na modalidade de concorrência, ela vai ser finalizada, contratada, se for o caso, com a formalização do contrato administrativo. Eu não posso ter como objeto de um procedimento de concorrência uma contratação via nota de empenho ou ordem de serviço, tá? Então, necessariamente, se porventura for se efetivar a contratação, é feito via contrato, tá certo? Então, coloca assim, ó, sempre utilizar o contrato administrativo, quando, obviamente, a contratação for precedida de concorrência. Se estamos fazendo uma concorrência, necessariamente eu vou contratar? Não importa a modalidade de licitação. Licitação é uma coisa, contrato é outra. Na quarta-feira vocês vão sentir isso na pele. Na quarta-feira nós vamos conversar só sobre contrato, sem tocar no assunto licitação. Uma coisa é contrato, outra coisa é procedimento licitatório, tá? Contratação oriunda de uma concorrência, sempre eu tenho que ter a formalização via contrato administrativo. Nunca via nota de empenho, ordem de serviço, qualquer outra forma. Ata de registro de preço. Deus o livre e guarde, já dá uma dor no coração. Deu? Dúvidas sobre modalidade de concorrência? Nada. Se perguntar o prazo, mato no peito? Se perguntar para que serve a concorrência, quando que eu vou utilizar a concorrência, tem que saber a tabelinha. Além da tabelinha, precisa saber esses 2 outros objetos, tá? E aí a questão do edital. Morreu a concorrência. É a mais completa, eu acredito que seja até mais complicado de se passar, porque agora é um paraíso, né? Agora a questão da tomada de preço
complica um pouquinho só numa parte do convite, mas a tomada de preço é bem tranquila. Morreu concorrência, a próxima modalidade na hierarquia é a tomada de preço. Tomada de preço, tá? Já vou apagar ali do outro lado. Pessoal. Tomada de preço. Qual é a principal diferença da tomada de preço para a concorrência? Aqui eu tenho ampla competição, ampla concorrência. Lá só vai poder participar do certame licitatório quem já está previamente cadastrado. Esta é a diferença, tá? Então anota aí. Para que serve a tal da tomada de preço? Ó, para fornecedores previamente cadastrados. Ou seja, não é o tal do lista aberta, ampla competição. Então é para aquelas situações previamente cadastrados já. Se eu não estou cadastrado, muito bem, se para conseguir participar da tomada de preço, eu preciso de um cadastro, qual é o prazo então para que eu me habilite, faça esse cadastramento antes da sessão? 3 dias, tá? Coloca aqui, ó, prazo para o cadastramento. Deixa bem destacado, 3 dias, tá? 3 dias o quê? Sempre quando na licitação nós trabalharmos com prazo, 99% da data base é a data da sessão. Então é 3 dias antes da sessão de abertura, obviamente, da tomada de preço. 3 dias antes da sessão eu tenho que estar devidamente cadastrado. Na prática isso acontece? Não. Então tu pode, por exemplo, chegar na prefeitura hoje, entregar toda a documentação, eu quero ficar habilitado, eu forneço pneu, tá? Eu forneço massa, papel higiênico, eu forneço chinelo, eu forneço, sei lá, qualquer coisa que a prefeitura ocupa, que o órgão ocupa. Digo, olha, eu sou fornecedor, eu quero me cadastrar, o que precisa? Daí o órgão vai passar um rol de documentação, que basicamente é o que eles ocupam no edital. Então tu vai cumprir aquilo ali, tu vai ficar devidamente cadastrado. No momento que eles abrirem a licitação, você já é o fornecedor cadastrado. E aí você vai poder então participar sem problema nenhum daquela licitação, tá? Ou seja, dentro daquela lista fechada de fornecedores, você então é um deles e poderá fornecer caso tenha melhor preço, tá certo? É impossível, a não ser que tu tenha quase certeza que a tua empresa está totalmente redonda, né, perfeita, que nesses 3 dias anteriores tu consiga fazer o cadastro, tá certo? Mas é possível, a lei autoriza. 3 dias antes, tu precisa então se cadastrar. Aplicação. Entenderam a situação da tomada de preço? Aplicação, tá? Eu posso simplesmente há 8 meses antes estar cadastrado e não fazer uma licitação, mas eu já estou cadastrado lá. Aplicação. Então eu vou voltar para a situação da tabelinha, tá? Que é importante saber. Tabelinha. Obras até, adivinha quantos milhões? Obras até 1,5 milhões, então eu posso fazer tomada de preço, tá? Ou a questão do serviço e demais compras, serviço
ou compras, né? Outros serviços ou demais compras até quantos mil? 650 mil mango, tá? Essa é a principal situação. E não se utiliza para outra coisa, em especial, tá? É para obra ou serviço e para serviço ou compra até 650 mil. A pergunta é, cabe a internacional? Sim, é possível. Não é regra. A regra é clara, como dizia Naldo César Coelho, a regra é concorrência na licitação internacional. Mas eu posso abrir uma tomadinha de preço para fazer uma licitação internacional? Sim. Siga a situação aqui, ó. Primeiro, lista de fornecedores estrangeiros. Eu tenho que ter essa lista. Como é que eu vou abrir uma licitação tomada de preço se eu não tenho a maldita lista de estrangeiro? E outra coisa, eu preciso respeitar a tabela, tá? Respeitar os limites, ou seja, a questão dos valores. Eu posso abrir uma tomada de preço internacional? Sim. Quais são os requisitos? Ter uma maldita lista de fornecedor internacional. Senão eu vou abrir concorrência, meu Deus do céu. Se eu não tenho uma porcaria de uma lista de fornecedor internacional, estrangeiro, eu vou abrir concorrência. Não importa o valor, né? Professor, uma empresa estrangeira pode vir se cadastrar até 300, que é o prazo. O procedimento é idêntico. Ele precisa vir 3 dias antes. Senão ele está fora da lista. O procedimento de uma licitação nacional ou internacional é o mesmo. Os prazos são os mesmos. Né? E eles precisam estar cadastrados 3 dias antes. Tá vendo? E outro critério, eu preciso, obviamente, respeitar a tabela de preço. Existe algum tipo de predileção ou de preferência pela empresa nacional? Sim, tem, com toda certeza. Nós temos 5 requisitos, os 5 critérios aqueles de preferência, de sorteio, que dão preferência não para a empresa brasileira, mas para o produto nacional ou fabricado no Brasil, né? Que inclusive é critério de desempate. Tá bueno? A outra questão mais importante que eu acho é a questão do edital, né? E aí eu finalizo tomada de preço. Tomada de preço não tem muita coisa para cobrar. A questão do edital. E aí o edital é igual à questão da concorrência. Tu precisa fazer esta distinção aqui. Mínimo, cadê a roxa? Ó, mínimo, agora não é 45, o mínimo de 30 dias e o mínimo de 15 dias, tá? Mínimo de 30, mínimo de 15. Aí tu pega e faz a mesma coisa lá. As duas que vão autorizar em cima e embaixo. Se eu estou diante de um critério de melhor técnica ou técnica mais preço, então eu vou necessariamente abrir uma tomada de preço com o edital de 30 dias. Se eu estou abrindo uma tomada de preço com maior lance ou menor preço, então eu posso ter uma licitação com edital de 15 dias. Tá? Muito cuidado com o prazo editalício da concorrência e da tomada de preço, que são 2. Qual é a diferença deles? É a questão do tipo a ser utilizado. Beleza?
O que mais que eu tenho de tomada de preço? Nada. Tomada de preço é isso aqui. Tá? Isto é tomada de preço. Ficou bonita essa linha, né? Ficou chique essa linha. Vamos tentar. É. E agora, ficou bom? Ficou bom agora. Tem que aproveitar todos os momentos brancos que nós vamos ter aqui no quadrinho. Convite. Cuidado com o convite que ele derruba, hein? Cuidado. Esse bichinho já é um natimorto. Sabe o que é natimorto? Esse aí, depois que começaram a utilizar ele para certas fraudes, na Suíça, porque no Brasil não teve quase nenhuma, mas utilizaram ele para algumas fraudes, o pessoal começou a não usar o convite. Para que serve o convite? A primeira coisa que tu tem que lembrar na prova e que mas passa assim, ó, muito desapercebido. Dessas 3 que estão no quadro, a única que é de ampla competição é a concorrência. As outras 2 do lado de cá é para lista fechada, é para convidados, é para cadastrados. Então, a lista de cadastramento, ela serve para a tomada de preço e para o convite. O convite não é aberto. Tá certo que eu posso me autoconvidar até 24 horas antes. Mas o convite, por natureza, é para quem já é cadastrado. Tá? Então, deixa bem destacado isso aí. Restrito para interessados do ramo. Ó, coloca assim, ó. Restrito para interessados do ramo. Cadastrados ou não. O problema é que só vai participar da licitação quem estiver devidamente cadastrado, tá? Ou seja, para prazo para cadastramento. Qual é o prazo para cadastramento aqui? 24 horas antes da sessão. Prazo para cadastramento? Até 24 horas antes. Antes do que, meu Deus do céu? Da sessão, ou da licitação, ou da reunião, sei lá. Até 24 horas antes e não 3 dias. Tá vendo? Cuidado com isso. Prazo para cadastramento, 24 horas antes da sessão. Bom, observação número 1. Mínimo de 3 convidados. Mínimo de 3 convidados. Sempre 3 convidados, tá? Esse é o mínimo. Perguntou para você, existe um número mínimo de convites? Sim, 3. Regra, tá? Eu preciso mandar 3 cartas convites para eu ter, então, o tal do convite. Segunda observação. Anota aí. Com mais de 3 interessados, com mais de 3 interessados cadastrados, é obrigatório mais um convite.
Vamos com calma. Digamos que eu abri a licitação, tá? Vai respeitar os limites, obviamente. Você sabe que tem a limitação do convite. Posso abrir o convite. Muito bem. Mínimo de 3 convidados. Se eu tenho uma lista de 10 fornecedores interessados, opa, para esse objeto, eu tenho mais de 3 interessados. Mas o mínimo é quanto? 3. Eu não preciso convidar todos eles. E qual é a principal diferença do convite da tomada de preço? Já que ambos precisam de cadastro. Aqui, quem for o licitante, ele vai lá e vai participar. Aqui, quem vai ficar sabendo são só os 3. São só os 3 que vão ser convidados. Tá? Então, se eu tenho, dentre os 10 fornecedores do produto, 5 interessados, necessariamente eu preciso convidar mais um novo. Então, eu tenho lá, lista de 10 cadastrados, dos 10, 5 têm interesse. Sempre quando ultrapassar mais de 3 interessados, eu preciso mandar mais um convite novo. Então, nesse caso, terei no mínimo quantos convites? 4. Eu tenho uma licitação, vou abrir o convite. Quantos fornecedores do produto eu tenho? 10. Liguei para todo mundo, 5 se interessaram. Necessariamente tem que mandar quantos convites? 4. A cada 3, eu mando mais um novo. Ficou claro? A cada 3 interessados, ou mais de 3 interessados, eu preciso mandar um convite novo. 100%? Por exemplo, então, se eu tenho 4 interessados... Mais um convite. Mais um convite. Necessariamente. O convite é muito tenso. O convite é complicado. Por exemplo, eu só tenho 3, são convites. Vai convidar os 3, né? Uma pergunta. Oi. São 10 fornecedores, você disse que só fica sabendo os convidados. Sim, os que receberam a cartinha. A cartinha do Papai Noel. Exato, os que receberam a cartinha. Como os demais interessados? Eles vão ficar sabendo, já estão cadastrados, podem participar. Precisam se autoconvidar 24 horas antes. Mas no caso existe, então, uma publicação, algo nesse sentido? Isso no mural da prefeitura. Lembra que a diferença do convite, nós vamos tratar aqui, ó, a questão do edital. Na verdade, não é edital, é a tal da carta convite, né? Mas, para ficar sabendo de um convite, só se tu for lá no mural e ler os editais publicados no órgão. Porque uma das diferenças e o que torna o convite suspeito é que ele não tem ampla publicidade. Tá? E por isso que ele é literalmente enviado um convite. É enviado, o senhor quer participar da licitação para vender pneu para nós, prefeitura, custa mais ou menos tanto, entrega de tanto. Quer ou não quer? Tu tá convidando a empresa para participar. Tá? O convite é complicado, é tenso. 100 interessados cadastrados, pode ser menos de 3 convites. Pode ser menos de 3 convites. Isso aqui tem que estar muito bem fundamentado, senão é tribunal de contas na certa, tá? Basicamente, as perguntas que eles vão te fazer é essa aqui, tá certo? Basicamente, as perguntas que eles vão te fazer são essas. Primeiro, qual é o mínimo de convites que eu tenho que mandar? 3. Segundo, se eu tenho no rol dos cadastrados mais de 3 interessados, obrigatoriamente eu tenho que mandar mais 1. Terceiro, e se no rol dos cadastrados eu não tenho interessado, eu posso mandar um convite ou 2 convites? Porque qual é o problema aqui? Quando tu abre um convite, tu abre a licitação convite com menos de 3 convidados. Tu tem que justificar.
Então, tu vai justificar como? Olha, eu tenho aqui 10 cadastrados, convidei todo mundo, informei todo mundo e apenas um se interessou e compareceu, teve o preço bom, contratamos eles, fizeram o serviço, pagamos, tchau e benção, né? No mundo da lista isso é perfeito. Vai explicar isso aí para o auditor tomar de contas. Tá? Resolvido? Geral, posso abrir uma carta convite com menos de 13 convidados? Posso, desde que não tenha interessados dentro do rol dos cadastrados. Por isso que eu bato sempre no martelo. Eu tenho o convite e a tomada de preço com lista fechada. A única que é ampla concorrência é a concorrência. Tá vendo? Qual é o prazo, então, para eu me manifestar? Digo, eu quero participar do convite. 24 horas antes da sessão. Bueno? Detalhes. A questão aqui não é o edital, tá? A questão não é o edital. Aqui eu tenho uma coisa chamada carta convite. A carta convite é um problema. A carta convite, ela tem um prazo fechado de 5 dias úteis, tá? É o primeiro prazo em dia útil que tu vai escrever aí. É o primeiro prazo em dia útil que tu vai escrever aí. Qual é o prazo da carta convite? Não é se equipara ao edital, né? 5 dias úteis. Eu tenho que protocolar que eu convidei o cidadão, o último deles, tá? 5 dias úteis. E o problema está exatamente aqui, ó, na tal da publicidade. Essa publicidade é mitigada, ela é diminuída. Como que eu vou informar onde que eu vou publicar essa carta convite? No mural, ou seja, eu preciso de dar ampla divulgação na carta convite? Não. Hoje os tribunais de contas estão exigindo que eu registre no seu site as cartas convite. Então deram o mesmo status do edital, mas pela lei eu só preciso colocar no lugar de costume, que é uma porra do edital, de um mural cheio de papel grampeado. Sabe aqueles cartazes de vacinação? Tá lá, cartaz de vacinação, aquelas quermesses das igrejas, venha participar da festa do município, e atrás daquilo ali tem carta convite. Provavelmente assim, se a questão for vir na jurisprudência, exige a publicação no site oficial do município e no site oficial do Tribunal de Contas. Tá? Legalmente não tem nada que exija, tá? Mas pode ter certeza que no momento que tu abrir um convite da prefeitura, vai ligar uma lanterna do Batman lá no Tribunal de Contas e vai ficar piscando assim. Auditoria na prefeitura tal, auditoria na prefeitura tal. Então, o convite, basicamente, ele virou um chamariz de auditor. O pessoal não usa mais, tá? Olha, eu sou a favor de alguns pontos da reforma da lei de licitações e dentre um dos pontos da reforma dessa lei está exatamente em acabar com isso aqui. Acabar. Vai existir duas licitações. Duas. Concorrência ou pregão. Ou é concorrência ou é pregão. E basicamente tudo isso aqui se resume na concorrência. Porque quando que eu vou abrir, já vou aproveitar para ir para a última situação, né? Quando que eu vou abrir, qual é a utilidade desse pregão, da carta convite? Quando estiver obra até 150 mil ou serviço até 80 mil. Tá certo? Então, quando que eu vou poder utilizar? Coloca aí. Obra até
150 mil, ou serviço e demais compras até 80 mil. E não posso, não se aplica. Não cabe. 3 situações. Deixar isso aqui. Vai se resumir na questão do preço. Licitação convite internacional. Quando que eu vou poder fazer? Não tem fornecedor nacional, não tem fornecedor nacional e respeitar, adivinha o quê? O teto, que é a questão dos valores. Esses mesmos valores aqui. É isso aí. Quando que eu vou poder aplicar um convite? Quando estiver diante de uma licitação para obra até 150 mil, uma reforminha, ou até uma compra até 80 mil. E na licitação internacional, se eu não tenho fornecedores nacionais, então eu vou cadastrar fornecedores internacional e vou ter que respeitar, obviamente, o teto. Tá bueno? Se eu estiver falando de consórcio, obviamente que esses valores aqui irão mudar. Até 3 eu dobro, mais de 3 eu triplico esses valores. Tem que tomar cuidado. Essa é aquela tabelinha que eu já passei para vocês. Tá bueno? E coloque a última observação, que não deu mais tempo, não deu mais quadro aqui. A comissão do convite. A comissão do convite é possível apenas um servidor. Então, é possível no convite apenas um servidor. Claro? Ou vivo? Como é que tá? Meu Deus do céu, alemão! Bateu o tic-teco aí. Tu percebe que tá bem tranquilo de apagar o quadro aí. Isso aqui é uma academia, ó, meu Deus do céu. Vou trocar de braço aqui, tio. Tá foda. Tranquilo, Renatão? Tranquilo. Se cair licitação na prova, e vai cair, vão matar ela ou não? Tem que matar, né? Tomara a Deus que caia uma questão bem difícil. Só para quem sabe mesmo. Só para quem domina a matéria. Só para quem leu os artigos que eu pedi para ler 2 semanas atrás. Ah, então vocês não leram a lei de licitação. Que barbaridade. Vocês querem ir para o céu sem ler a Bíblia, né? É bem fácil mesmo.
Vocês acham que é igual o Cid Moreira. Deixa que o Cid Moreira lê a Bíblia e fala para nós o que tem lá dentro. Aí fica escutando o Cid Moreira. É mais fácil. Calma que eu já estou terminando aqui, tá? Só uma pergunta. A comissão da tomada de preço é a mesma da concorrência? Mesma concorrência. Na verdade, tu sabe que isso aí é formado a comissão permanente, né? A comissão permanente de licitação, a CPL, dentro do órgão, né? Provavelmente vai ter um CC, que vai ser o comandante dessa comissão de licitação, e no mínimo 2 a 5 servidores ali que vai complementar a licitação. E esses servidores serão efetivos. E essa comissão, dentro do departamento de compras, dentro da Secretaria de Administração, é que você precisa passar longe. Se tiver escrito assim, ó, departamento de compras, tu simplesmente faz igual aquele memezinho daquela criancinha, sabe? Você olha o departamento de compras e já sai fora, porque se tu entrar nesse departamento, primeiro tu vai trabalhar mais que qualquer outro. E eu duvido que vai ter alguém aqui estudando do jeito que está estudando para trabalhar. Alguém aqui está estudando para trabalhar? Não, quer tranquilidade, né? Quer vida ganha, quer bater cartãozinho. Não, nem cartão não quer. Se é para passar no concurso, para ter crachá e bater cartão, então, né? Então, o pessoal quer ter uma tranquilidade e o pessoal da compras trabalha bastante. A responsabilidade deles é diuturna, é pesada e, obviamente, que muito pouco valorizado, né? Qualquer probleminha que dá, pode ter certeza que o CPF vai estar lá na mão do Sérgio Moro. Vamos lá? Concorrência, tomada de preço e convite. As primeiras 3 que envolvem preço. Agora vem o tal do concurso. O que eu preciso saber do tal do concurso? Concurso. Ampla competição também. Ampla competição. Segundo, aplicação. Para que tu vai abrir um concurso? Serviço técnico. Obras de arte, obras artísticas, né? Artísticas, trabalho científico. Então, basicamente, isso aqui. Para que tu vai abrir um concurso? Sempre para um trabalho técnico, mais ou menos, obras, serviço artístico, trabalho científico. É para isso que tu vai abrir um tal de concurso, tá? E aqui eu tenho 2 peculiaridades. Vou colocar 2 observações bem grandonas aqui, ó. Lembra que quando nós estudamos o tal do concurso, lá na aula passada, a primeira, que eu falei assim, cuidado que o concurso é a única modalidade que não utiliza os tipos fechados. Aqueles que estão previstos na lei geral, que é maior preço, menor preço, maior lance, técnica em preço. Esse concurso é a única modalidade que utiliza tipos próprios, tá? Coloca de roxo, quem tem caneta roxa aí? Tá? Então, por favor, coloque de roxo essa observação, tá? Única modalidade que
usa tipos próprios. Por favor, não utiliza os tipos amarrados. Não tem como eu escolher, por exemplo, uma redação com menor preço. Tá? Não tem como eu escolher uma obra de arte, um quadro bonito, em prol do dia do aniversário de Cascavel, com maior lance. Então, única modalidade que usa tipos próprios. E única modalidade que aceita um não servidor, membro da comissão de licitação. Essas duas observações são bem destacadas e valem só para o concurso, tá vendo? Prazo de edital mínimo de 45 dias. Mínimo de 45 dias. Posso ter um prazo de edital maior? Sim. Posso ter um prazo de 6 meses? Sim. Ou seja, sempre compatível com o objeto. Porque eu não posso abrir um edital de concurso de 45 dias se eu pedir uma obra de arte que leva 6 meses em média para terminar. Então eu tenho aqui um prazo mínimo de 45 dias. Mas é óbvio que o prazo de edital do concurso ele vai depender muito mais de que eu estou pedindo, tá? Óbvio que eu preciso ver e trabalhar com consenso. E a única modalidade que aceita um não servidor membro da comissão. Por um motivo óbvio. O que tu entende de obra de arte? Você é servidor? O que o servidor do departamento de compras entende de redação? O que ele entende de trabalho artístico, científico? Então eu vou pegar uma comissão própria, um expert, para fazer então parte da comissão, obviamente que vai ser remunerado para isso, tá? Mais uma observação. Sempre com a entrega de prêmios. Sempre com a entrega de prêmios ao vencedor, que basicamente vai ser dinheiro, alguma coisa transformada em dinheiro, tá? Essa é a forma como eu vou pagar o cidadão, não necessariamente em dinheiro, como qualquer outro tipo de contrato, mas sim um prêmio que pode ser um objeto, um veículo, ou algo que possa transformar em pecúnia. Ficou claro o concurso? Leilão. Leilão. Vamos para cá. Cuidado com o leilão, tá? Leilão. Ampla competição. Não há cadastro, obviamente, as únicas duas modalidades que tem cadastro, ou é tomada de preço ou é o convite, tá? Então, o leilão, o concurso, a concorrência é de ampla competição. Primeira informação importante.
Aplicação. Aplicação. O leilão, ele basicamente vai ser para alienação, tá? Alienação de bens móveis ou alienação de bens imóveis, ou seja, é para venda. O leilão, ao contrário do tal do pregão, ele é uma modalidade que a União, o Estado, o município vai utilizar para vender cadeira velha, vender carro velho, Kombi, caminhão, trator, escavadeira, qualquer coisa. Se pudesse vender o servidor, ia vender o servidor por leilão, tá? Então aqui é a alienação de bens móveis ou imóveis. Aí eu sigo uma certa regrinha, onde o Estado aqui é o vendedor. Se eu estou diante de bens móveis, esses bens móveis precisam ser necessariamente inservíveis. Eu tenho que ter uma declaração que eles não servem mais para a sua atividade fim dentro do Estado, né, do governo, da administração pública, ou é legalmente apreendido. E aqui na nossa região nós temos muito disso, né? Legalmente apreendido, onde a nossa querida Receita Federal, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, pega aí, volta e meia, umas cargas de telefone celular, um negócio aí que iria para o Brás, lá em São Paulo, 25 de março, mas acabou ficando aí por Cascavel, tá certo? Então, se eu pego um bem móvel, novinho, ou seja, não é inservível, eu vou fazer dinheiro através de leilão, tá? E se o bem é imóvel? Basicamente, eu só vou utilizar via leilão a venda de imóveis via leilão quando esse imóvel ele entrar para a União, Estado, Município por via judicial. Mas a nossa lei cometeu um erro. Eu desconheço, sinceramente, eu desconheço a dação em pagamento administrativa. Não consigo entender como isso é feito na prática. Eu acho que não tem, porque na via tributária federal, que é a qual eu trabalho, eu só consigo fazer isso via judicial. Só que aqui para concurso público, tu vai colocar assim, ó. Quando que eu posso vender um imóvel via leilão? Quando esse imóvel entrar por procedimento judicial ou dação em pagamento, tá? Então é isso que eu estou te falando, ó. A dação em pagamento, obrigatoriamente, até onde eu saiba, ela é um procedimento judicial. Mas sabe aquela frasezinha que tu escreve lá na Constituição? Quando que não cabe a extradição para o estrangeiro? Quando ele for acusado ou ter cometido crime político ou de opinião. O de opinião é um crime político. Então não precisava vir ali. Então é a mesma coisa. Quando o imóvel ele for vir através da ação de pagamento, obrigatoriamente é através de um procedimento judicial. Mas enfim, perguntou na prova, imóvel, procedimento judicial ou dação de pagamento. Tá? Cuidado com isto aqui, ó. Neste caso, eu preciso respeitar o limite da tomada de preço. Até 650 mil mango. E aí eu não posso mais vender através de leilão, seja um lote ou seja um bem móvel, se ele passar de 650 mil, tá? O imóvel eu não tenho limite. Eu posso vender o leilão, fazer um leilão de um imóvel, mesmo que ele ultrapasse 650 mil. Até vou colocar aqui, ó, sem limite, tá?
sem limite. Para tu não esquecer na prova. Bueno? Tranquilão? Então, o leilão é isso aí. Quando que eu posso usar, né, para vendas de imóveis, imóveis? E assim, ó, só vou fazer um relance, né, só um pisca. O que eu preciso, o artigo 17. Artigo 17. O que eu preciso para fazer alienação de bens, móveis e imóveis? Móveis, artigo 17, o que ele diz lá? Antes da concorrência. Ó, artigo 17 fala assim, ó, viu? Eu quero vender as cadeiras velhas. O que eu preciso? As cadeiras do colégio. O que o prefeito precisa fazer? Primeira coisa, é o bem do prefeito? O bem é do prefeito? Qualquer bem público tem que fazer o quê? Pedir autorização para quem é dono. Quem que vai dar autorização para o prefeito vender? O povo. E quem representa o povo, meu Deus do céu? A Câmara de Vereadores. A primeira coisa que eu vou fazer, tanto aqui quanto aqui, pedir autorização para o Legislativo. Autorização legal. Primeira coisa, eu vou pedir autorização legal. Segunda coisa que o 17 fala, eu preciso ter uma avaliação. Se eu já tenho autorização do povo para vender o que é do povo, igual o Brizola falando, eu tenho que ter preço. Quanto que vale a cadeira? E 1.000 cadeiras dessa vale quanto? Então eu tenho que ter, obrigatoriamente, para os dois, a autorização legal e a avaliação oficial. E para os dois, eu tenho que ter licitação. Licitação. No móvel, eu vou poder fazer isso através de leilão, até 650 mil. No imóvel, eu posso fazer leilão? Sim, sem limite. E qual é a outra modalidade que eu posso fazer aqui? Concorrência. Então, já coloca assim, ó, OBS, só para tu não esquecer, tá? Primeiro, autorização. Autorização legal. Segundo, avaliação oficial. Terceiro, eu preciso de uma modalidade para fazer a venda. Em regra, digamos assim, é feita por leilão e na sua quase que exceção, quase que dificilmente, né, eu vou ter essa situação, mas cabe também a concorrência. Tá vendo? Eu te falei a concorrência. Se tu tem dúvida, abre a concorrência, ela serve para qualquer coisa. Vender a sogra, comprar arroz, qualquer coisa. Abastecer a patrola, qualquer coisa, abre a concorrência. Beleza? E aí eu continuo no estudo do artigo 17. Por que o 17 é importante? É lá que vai estar escrito as formas de licitação dispensada. Na forma das licitações dispensadas estão lá no 17. Tá? Só que tu precisa ler o 17 às avessas. Aí tu vai achar a fórmula da licitação dispensada. O professor, para bens legalmente abrangidos, Sim. eu preciso fazer a avaliação, toda Sim. esse procedimento? Todos eles. Avaliação, autorização legal e assim por diante. Tá vendo? Bom. Aí o que acontece? Para bens... Bom, eu vou parar de dar, senão vou entrar na dispensada aqui e não paro mais. Leiloeiro, comissão de licitação. Leiloeiro. O leiloeiro vai exercer uma função pública, ou seja, ele pode ser privado, cuidado com esse privado aqui, ou pode ser público, tá?
ele vai ser privado ou ele vai ser público. Ah, mas tu falou agora que o privado só tem lá no concurso. Calma, respira. Aqui, o leiloeiro, ele pode ser um camarada privado? Sim, mas aqui, obrigatoriamente, ele vai exercer uma função pública. Lá, meu amigo, tu não é nada, tu simplesmente foi contratado para avaliar uma redação ou dar o pitaco num quadro. Tá bueno? Aqui, tu vai passar por uma avaliação, vai fazer um procedimento de escolha e tu vai se credenciar na função pública leiloeiro. Tá joia? Agora, esse leiloeiro, ele pode também ser público. Nesse caso aqui, ele vai ser, obviamente, um servidor. Ele vai ser um servidor e vai fazer a função, o empregado, né? E vai fazer as vezes do leiloeiro. Como que eu pago esse leiloeiro? Aqui ele tem direito a 5% do que ele arrecadar no leilão. Como ele só ganha porcentagem, obviamente, apesar de ele ser privado, ele quer vender por o maior preço possível, até porque ele ganha comissão. Tá? O bem não é dele, ele simplesmente é um vendedor oficial, um vendedor profissional. E quanto mais caro ele vender, mais ele ganha. Isso, os 5%, Franco, vem para o leiloeiro público? Não, ele não ganha. Tá? Obviamente que ele não vai fazer jus a esses 5%, porque ele simplesmente está exercendo função do seu cargo. Tranquilo? Que mais que eu tenho aqui? Qual é o tipo que eu utilizo aqui no leilão? Obrigatoriamente, qual é o tipo que eu preciso utilizar aqui na venda? Quem quer vender, vende sempre por maior lance. Então, se eu tenho um leilão, obviamente que eu vou ter esse leilão sempre por maior lance ou oferta. E a última observação é a questão do edital. A última OBS aqui, né, é a questão do edital, e esse edital ele vai ter um mínimo de 15 dias. Mínimo de 15 longos dias. Tá bueno, moçada fanangueira? Para que eu vou utilizar o leilão? Para vender coisa. Para vender coisa. Se for bem imóvel, é um procedimento. Se for bem imóvel, é outro procedimento. Tá? Posso utilizar a concorrência? Claro que posso. Posso utilizar. Nesse caso aqui, ó, eu vou ter uma situação bem peculiar. Então, eu vou abrir concurso. Nos outros 3 casos que nós já trabalhamos, o que vai mudar é o preço, a tabela. Se tu for para a prova sem saber aquela maldita tabela, tu vai colocar um carimbo de amador na tua testa. Tu não tem como ir para a prova sem saber de cor e salteado a tal da tabela de 1,5 milhão, 650 mil, 80 mil. Porque aquela tabela não vai servir simplesmente para tu saber é concorrência ou é tomada de preço. Aquela tabela ela serve de base para muita coisa na licitação. E tu vai ver comigo na quarta-feira como eu defino, por exemplo, um contrato verbal. 5% do limite de venda ou compra ou de serviço do convite. É uma fórmula que tu tem que saber a tabela. Qual é o limite de compra ou serviço do convite? 80 mil. Quanto que é 5% de 80 mil? 4 mil. Até 4 mil,
pronta entrega, pronto pagamento, o contrato é formal. É informal, o contrato é verbal. Então, eu preciso que tu leia, entenda a tal da tabelinha. Saber quando que ela muda, quando que ela multiplica por 2, ela multiplica por 3. Enfim, dispensa. Não tem lá uma regrinha da dispensa? Até 10% do convite, ou até 10% ou até 20% do convite, eu vou utilizar a compra direta via dispensa. Tem que saber, meu Deus do céu. Pode ser 8 mil, pode ser 15 mil, pode ser 16 mil, ou pode ser 30 mil. Nós já estudamos isso na aula passada. Beleza? Dúvidas? Vamos chegar quarta-feira com a tabelinha na palma da mão? Igual tabuada? Não inventaram um lápis ainda com aquela tabelinha ali. Eu vou conseguir, se eu conseguir colocar ela na tabela, no lápis eu vou patentear. Que essa resolve tudo. Ai, ai. Vamos lá. Senhores e senhoritas, eu vou passar agora. Não copia, tá? Larga a caneta, como diz o professor no colégio. Uma noção de pregão. Depois do intervalo, nós vamos copiar certinho o que é o pregão, qual que é o tal do prazo do edital do pregão, para que serve o pregão, aquela coisa toda. Então, agora, nesses 10 minutinhos que me restam, eu só vou passar para vocês um geralzão. O que é isso aqui? Não quer dizer que eu não tenho 10 minutos. Só tenho 5. Um geralzão do que é o tal do pregão, tá? Então, preste atenção aqui. No pregão, eu também vou ter 2 fases, no mínimo. O pregão, eu vou ter 2 fases. O pregão ele serve para vender ou para comprar? Para comprar. O leilão eu utilizo para vender. O pregão para comprar. Se eu vou comprar com maior ou menor preço. Então, sempre o tipo aqui, o tipo vai ser sempre menor preço. Muito bem, a primeira coisa que tem que saber. Eu tenho sempre 2 fases, tá? A primeira fase do pregão, ao contrário das demais, a primeira fase do pregão eu vou analisar preço. A segunda fase eu vou analisar documento. E aí eu vou fazer a devida habilitação. Tá joia? Então digamos que eu tenho aqui, ó, o Tício, o Mévio e o Caio, tá? Tício, Mévio e Caio para entrar numa licitação pregão. Muito bem. Digamos que na licitação, na primeira fase de preço, o nosso amigo Tício Caputz. O Tício, ele não tem preço compatível. O preço dele está acima do que o edital prevê. Já está desclassificado, tá? O nosso amigo Caio caiu na fase de habilitação. Obviamente que só vai ter o Mévio para vender aquele produto. Ele passou na fase de preço e habilitação. E se porventura esses 3 aqui passarem na fase de preço, como que eu faço a análise de preço? Essa análise de preço, ela vai ter 2 caminhos, 2 fases.
Primeiro, a fase fechada, a fase de preço de envelope. Tá? Aquela fase de preço fechada. E depois eu vou ter a fase aberta, ou a fase de lances, tá? Onde literalmente o pregoeiro vai negociar com eles. Tá bueno? Então todos eles, obviamente, vão para a fase de preço, porque é a primeira. Mas nem todos irão para a fase de lance, que é a segunda. Como que eu faço para ir para a fase de lance? Eu tenho que ter um preço, um preço mais baixo. Um preço mais baixo, eu já vou para a fase de lance. Mais as três, no mínimo 3 propostas, ou aquelas que estão 10% acima. Não entendi nada, homem de Deus. Calma. Como que eu faço para avançar na fase de preço? Poder dar lance, quem sabe melhorar a minha proposta. Quem tem a melhor proposta do envelope já está classificado para a fase de lance. E agora, o preço base não é mais do edital. O preço base vai ser a proposta mais baixa. Quem vai para a competição de lance? Aqueles fornecedores licitantes que têm a proposta de lance, de envelope, até 10% acima da proposta mais baixa. E se não tem, Franco, só tem 2, pelo menos quantas? 3 propostas acima. Então, a fase de lance, ela é composta desta maneira, tá? Não entendi. Tem mais quantos minutos aí, chefe? 2 minutos. Tá, então olha aqui, ó. Quem é esse? Dá um nome pro coitado. Tício. Quem é esse? Caio. E esse aqui? Mévio. Tá? Muito bem. O total o mínimo que eu tenho aqui é um objeto de R$1.000. Para preço, R$1.000. Não pode passar de 1.000. Proposta do nosso amigo Tício, adivinha? R$900. Proposta do nosso amigo Caio, R$850. Proposta do Mévio, que foi lá para fuder com tudo mesmo, R$500. Pergunta: quem vai para a fase de lance? Quem vai para a fase de lance? O Mévio, a proposta mais baixa. A proposta mais baixa é dele. Ele está classificado para a segunda fase. 500 mais 10% dá quanto? Alguém tem proposta com 550? Não. Então, se eu não tenho ninguém com proposta de 10% acima, obrigatoriamente eu tenho que chamar quem? Os 3 primeiros. Ou seja, eu vou chamar os 850 e o 900. Por quê? Porque eles têm 10% acima? Não. Mas obrigatoriamente, para a fase de lance, eu tenho que ter quantas propostas? 3. Está entendendo? Ou eu vou encaixar aqui, ou eu vou encaixar aqui. E aí aqui, meu amigo, aqui é desumano. Porque aqui não interessa mais o preço base é 1.000. O preço base agora é quanto? E lance, digo, olha, vamos melhorar aí o preço, o Mévio, vamos, 500. Caio, vamos melhorar o preço? Vamos, eu faço 400. O Tício, vamos baixar? Vamos, 200. Ninguém dá mais? Não, não tem como, não tem como, não tem como. Tá, e aqui, e ainda assim, é possível negociar diretamente com o vencedor do lance, viu? Vamos baixar o preço, vamos fazer 150 pila aqui. Então, o pregoeiro tem como literalmente negociar na fase lance, tá?
E aí vem uma situação, faltando um minuto agora, que é a tal do preço irrisório, do preço insignificante, ou aquele preço insustentável, tá? Alguns tribunais, o TCU, por exemplo, ele trabalha com a seguinte margem. Digo, olha, se foi feita uma pesquisa de preço e colocaram no edital que o preço era 1.000 e o camarada me ganha com um preço abaixo de 50%, então ele é um preço inexequível. E eu não posso contratar alguém com preço inexequível. Por dois motivos. Primeiro, que esse produto ou está vencido, ou ele não vai entregar o produto, ou alguma coisa vai acontecer. Tá? Então, existe um tal de preço inexequível, que também proíbe essa prostituição no pregão. Tá? Isso é muito subjetivo. O que é preço inexequível? Como eu posso entrar com a impugnação para evitar a contratação daquela empresa porque o preço dela é muito baixo? É muito subjetivo. Nós temos decisões que o TCU diz assim, que preço inexequível é 50% do valor do edital, e eu tenho situação que o camarada, num preço de 10% do valor digital, ele conseguiu contratar. Por quê? Porque não era produto, era serviço. Eu boto o preço do meu serviço, né? Se eu quero dar uma palestra por R$50, eu dou uma palestra por R$50, apesar do preço ser 1.000, entendeu? Então é muito subjetivo. Só que eu preciso ter um limite, obviamente, dessa contratação. O que eu passei aqui para vocês foi só a noção de como é o tal do pregão, né, no dia a dia. Obviamente que tem muito mais para saber na prática. Ficou claro? Voltamos então após o intervalo. Manda as questões aí, pessoalzinho de casa. E aí nós vamos definir o pregão, aprender um pouquinho sobre o sistema de registro de preço e as benesses da microempresa e empresa de pequeno porte. Beleza, Renatão? Beleza. Vamos lá.